aqui do Rio Grande do Norte para todo o Brasil, para todo o mundo, não é só para o Brasil, não. E agora no Facebook. E hoje, sexta-feira, é um dia de alegria, porque nós temos a presença do nosso irmão Wellington Santos, lá de Belo Horizonte. Ele é, deixa eu colocar aqui, ele é do grupo, né, Espírita, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, pelo qual nós temos um carinho muito grande, e ele vai aqui falar conosco, trabalhar, trazer a sua verba e o seu conhecimento, né, aqui com relação a um tema muito interessante. É a primeira vez que nós trabalhamos esse tema, desde que nós entramos no Espiritismo, assim como um estudo, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Meu amigo Wellington, muito obrigado, mas muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco hoje, nessa noite linda e maravilhosa, sendo abrilhantado pela sua presença instrutiva. Obrigado a você, Tavares. É uma alegria podermos participar desse programa da Estação da Luz, cumprimentando os nossos internautas, os nossos rádio-ouvintes, desejosos que as vibrações de Jesus possam envolver todos os nossos corações. Isso é muito bom, meu amigo, que bom. E você está na sua cidade natal, não é isso? Porque você, a Casa Espírita, é em Belo Horizonte. Como eu achei bonito o nome da sua terra natal. Repita aí só para a gente ficar conhecido e ficar gravado para todo o planeta Terra. Eu sou do interior de Minas Gerais, a cidade se chama Carmo da Mata, onde a minha família ainda reside, e aproveitando o final de semana, nós viemos aqui vê-los. Mas moro em Belo Horizonte, e lá que nós realizamos o trabalho, conforme você disse, no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Maravilha. Em São Paulo, nós fazemos um trabalho com o nosso irmão Fábio Dionísio, não sei se você conhece, que também a casa dele é a irmã Sheila também, né? E nós vamos ler aqui, porque é um programa espírita, é uma rádio espírita, é um programa espírita, nós temos que falar aquilo que um amigo nosso diz, pedir autorização. Qual é a autorização? É a prece, né? E tem um amigo nosso que diz assim, Tavares, antes da prece, a gente precisa fazer uma leitura preparatória, né? Que era o exórdio, e ele ficava muito interessado. E aqui do livro, Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate, por Espíritos Diversos, Psicografia Abençoada de Francisco, de Paula Cândido, nosso Chico Xavier, aí de Minas Gerais, né? É uma mensagem de Emmanuel, emergência. Perfeitamente descritível as situações em que resvalamos imprevidentemente para o domínio das perturbações e das sombras. Enumeramos algumas delas, nas quais renteamos claramente com o perigo da obsessão. Cabeça desocupada, mãos improdutivas, palavra irreverente, conversa inútil, queixa constante, opinião contesta, gesto impaciente, conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado, divisão, comodismo exagerado e refeição imprevidente. Sempre que em nós, os lidadores encarnados e desencarnados, com o serviço da renovação espiritual, nos reconhecemos em semelhantes fronteiras do progresso obsessivo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo, defendendo-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece. Defendendo-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece. Que é o que eu vou pedir que o meu irmão bafeje com a sua verve a prece da noite de hoje. Vamos buscar elevar os nossos pensamentos, os nossos corações ao mais alto, para podermos realizar a nossa oração, buscando a conexão com os benfeitores espirituais. Senhor Jesus, mestre e amigo, aqui estamos reunidos, buscando o aprendizado do teu santo evangelho. Desejosos estamos
de receber a tua mensagem que nos orienta, que nos consola, que nos instrui, por meio dessa doutrina consoladora, que nos dá diretrizes seguras, retirando o espírito da letra e mostrando-nos o caminho da nossa iluminação interior. Vem ter conosco, Senhor Jesus. Vem iluminar as trevas da nossa ignorância. Muito obrigado por essa oportunidade. Abençoe todos os lares aqui representados e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Adorei o início da prece e o final também foi muito interessante, quando você voltou, foi em todo o planeta e voltou para o lar. É muito interessante a nossa casa, né? O nosso aconchego reencarnatório. Você poderia fazer a leitura de um ponto de evangelho para que a gente possa, com o evangelho de Jesus, deslizar por essa passagem maravilhosa que ficou conhecido como a viúva de Naim, ou a ressurreição do filho dela? Nós escolhemos para a leitura da nossa reflexão da noite de hoje o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, o item 4, que se chama Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. É um texto muito interessante que abre as nossas reflexões essa noite, né, Tavares? A ver justamente com aquilo que você veio falar, né? A grande diferença entre ressurreição e reencarnação. E aí, meu amigo, vamos imaginar há 2000 anos atrás uma mulher viúva perde o seu filho, que é o seu sustento. Que desespero! E Jesus chega. Nos conte através da sua visão mediúnica como foi aquele encontro, como foram os sentimentos e as sensações. Somos ouvidos por toda a sua verve. Vamos convidar os nossos internautas, os nossos radioouvintes, para que nesse instante nós possamos fazer uma viagem, possamos voltar no tempo, àquela época de Jesus aqui na Terra, quando Israel estava comandada pelo Império Romano, a dor e o sofrimento assolavam aqueles corações. O mestre de Nazaré chega neste tumulto para trazer a mensagem do amor, as boas novas de alegria, o seu evangelho.
perpassando as diversas cidades que compunham Israel, na Judéia, na Galileia, na Samaria, por onde passava, deixava o seu rastro de luz. Cada cidade, naquela época, tinha sua significação, tanto para Israel quanto também para o Império Romano. Jerusalém era considerada a cidade prometida, Jericó, a cidade do comércio. Cafarnaum era conhecida como a cidade dos pescadores, dos vinhateiros, das mulheres do povo. Magdala, a cidade dos espetáculos noturnos. A cidade onde as mulheres eram consideradas as mais belas. E Naim era uma pequenina aldeia, insignificante, tanto para Israel quanto também para o Império Romano. Situada aproximadamente a 4 quilômetros ao sul do Monte Tabor, onde se fizera a transfiguração de Jesus, Naim entrará para a história por causa da presença do Mestre naquele local. Estava Jesus, acompanhado de seus apóstolos, por uma numerosa multidão, quando passava por aquela aldeia. E logo à porta da cidade, Jesus encontrou uma pobre viúva que seguia um cortejo fúnebre do seu único filho. O povo acompanhava aquele féretro, a dor, o sofrimento invadiram o coração daquela mulher e de todos aqueles que ali residiam, já que alguém tão jovem partia, deixando a terra, a juventude, os sonhos e os seus ideais. O mestre, ao vê-la naquela condição, ele se aproxima da mãe e lhe diz: não chores. Ela havia enterrado seu marido, era viúva e agora estava vivenciando aquela experiência com seu único filho. Ficaria à mercê da dominação masculina, porque naquela época, uma mulher viúva era muito difícil viver. Ela possuía o seu filho, responsável por cuidar dela, mas agora sem o filho, ela estaria desamparada. A discriminação, o preconceito. E Jesus, naquele instante, aproxima-se do esquife, olha com ternura o jovem que está ali deitado sobre ele e toca na urna mortuária, dizendo apenas essas palavras: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E naquele exato momento, o morto acordou, assentou-se, começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe. Naquele instante, todos aqueles que estavam ali em volta ficaram com muito medo, outros glorificavam a Deus e alguns mesmos gritavam: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. E a notícia correu de boca a ouvido, e por toda a Judéia, por toda a redondeza, falava-se a respeito daquele acontecimento. Foi mais ou menos nessas circunstâncias que ocorreu a ressurreição do filho da viúva de Naim, que está registrado no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 7, versículos 11 a 17. Temos um livro publicado que se chama A Cura Real. É um livro que trata acerca das 27 curas realizadas por Jesus e que estão descritas nos evangelhos. Segundo os benfeitores espirituais, essas curas foram em maior número,
mas os 4 evangelistas apenas registraram essas 27. E dentre as curas está esta, que hoje nós estamos estudando. Ao analisar essa cura, o benfeitor espiritual Fritz Schein, por nosso intermédio, escreve uma mensagem intitulada Convite Reparador. E ele vai nos dizer que todos nós que nos encontramos aqui na Terra envelhecemos. Todos nós, de forma muito natural, vamos tendo o nosso desgaste físico, o surgimento das enfermidades, até o instante que se dá a paralisação dos nossos órgãos vitais. E acontece o que a medicina chama de anóxia cerebral, ou a desoxigenação do nosso cérebro, ou seja, a morte. A única certeza que todos nós possuímos. Quem um dia nasce, um dia vai morrer. Porém, quando este processo ele se dá com uma criança, ou mesmo com um adolescente, isto causa uma grande comoção na nossa sociedade, na família que aconteceu e naqueles que estão ao entorno. Muitas dúvidas, muitos questionamentos em torno da morte de crianças e jovens, já que pela nossa visão apequenada estão logo no início, no alvorecer de suas vidas. E isso muitas vezes causa uma grande revolta nos corações. É preciso nós dizermos, no entanto, com a visão espírita, que a morte, ela traz, é claro e óbvio, a dor real. Quando nós sepultamos um ente querido, essa dor, ela faz parte da experiência que nós estamos vivenciando. No entanto, a nossa inconformação, ela gera muito mais dores. Ela gera revolta contra Deus. A doutrina espírita nos ensina que a criança, o adolescente, que estão ali naquela condição momentânea, são espíritos milenares. Todos nós que estamos na idade que encontramos hoje, um dia fomos crianças, fomos jovens, passamos por aquela experiência. Mas o nosso espírito traz todas as suas conquistas, positivas e negativas. Então, uma mãe, ela toma nos seus braços aquele filhinho pequenino que parece um anjo de Deus, mas ali há um ser que traz conquistas positivas, conquistas negativas, que foi colocado no seio doméstico para ser reeducado, passando por todas as experiências que necessita para o seu engrandecimento moral. A viúva de Naim, ela estava passando por este momento difícil. Ela estava com o coração despedaçado, porque ela caminhava para poder enterrar o seu próprio filho. Aliás, Chico Xavier, em certa ocasião, ele chegou a afirmar que uma das maiores dores da criatura humana aqui na Terra são os pais que sepultam os seus filhos. Porque é mais natural que os filhos sepultem os pais. Mas quando isso se dá de maneira inversa, é muito doloroso. Um pai e uma mãe que viram o seu rebento nascer, crescer, e que precisam se despedir, sepultando. Quando Jesus, no entanto, encontra aquele cortejo, quando ele se depara com aquela mulher viúva para sepultar o seu único filho, chorando, acompanhada da multidão da sua cidade, ele aproxima-se dela e diz uma frase que à primeira vista nos incomoda bastante quando nós lemos a passagem evangélica. Não chores.
Como é que vamos pedir uma mãe para não prantear o filho morto? Seria pedir a água para não molhar. É quase que impossível isso acontecer. Mas será que Jesus estava realmente pedindo para ela não prantear o seu filho, que estava morto? Será que é essa a leitura que nós devemos fazer do texto bíblico? Porque todas as vezes que nós vamos estudar o Evangelho, é muito importante que nós não peguemos as passagens de maneira literal. É preciso nós retirarmos o espírito da letra, porque senão nós vamos incorrer em erros. O choro está comprovado cientificamente. É essa expressão que muitas vezes lava a nossa alma. Quando é um choro que verte de um coração dolorido, aquele choro que Jesus diz no Sermão das Bem-aventuranças, que será enxugado. Mas esse pedido de Jesus, ele é mais profundo, porque ele percebe que, em verdade, o filho dela não está morto, ele apenas dormia. Jesus tinha essa convicção. Ele tinha olhos para ver que, em verdade, aquele jovem não estava morto. Porque se ele estivesse morto, nem mesmo Jesus poderia trazê-lo de volta. Porque são das leis da vida, as leis naturais, conforme a leitura que nós fizemos do Evangelho segundo o Espiritismo. Um corpo já morto jamais poderá retornar à experiência física. A experiência da morte na nossa família é algo que traz a comoção, que traz este sentimento da dor, da saudade, que nós expressamos pelo choro. E a saudade é o amor que se expressa perante as pessoas que nós amamos. Daí a importância de nós chorarmos na hora certa, de nós expressarmos o nosso sentimento nestes momentos de despedida. Porque muitas vezes nós temos aquelas frases formadas que são até um pouco terríveis, quando nós dizemos assim: espírita não chora, espírita não pode chorar quando alguém da sua família morre. Pode e deve chorar. Freud, o grande psicanalista, ele dizia: pranteie o defunto, chore, coloque para fora as suas emoções. Que o indivíduo, ele coloca para dentro, não chora, quer se fazer de forte perante a sociedade, e depois tem infarto, depois tem depressão, tem problemáticas as mais diversas, justamente porque não expressou a dor, a emoção no momento próprio. É também Freud que diz que no período de 6 até no máximo 9 meses, é natural que nós sintamos a dor da perda do ente querido. Mas depois deste período, passado 1 ano, 2, 3 anos, se nós estamos vivendo essa dor como se fosse hoje, é necessário nós buscarmos uma ajuda terapêutica, porque não estamos sabendo lidar com a morte e precisamos aprender. Mas Jesus, com a sua sabedoria, sendo o espírito mais puro que esteve aqui na Terra, o governador espiritual do nosso planeta, ele, com a sua visão psíquica, ele percebe que aquele jovem está vivo, que ele apenas dormia. Então ele aproxima-se do esquife, toca e diz simplesmente essa frase: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente, o jovem levantou-se e ele começou a falar. E restituiu então Jesus, o filho, à sua mãe. E todos que estavam ali em volta começaram a ficar muito espantados
com o que havia acontecido e reconheceram Jesus como sendo um grande profeta. Esta passagem evangélica, ela ficou conhecida na Bíblia com o nome da ressurreição do filho da viúva de Naim. Mas é preciso que nós analisemos essa palavra ressurreição. Porque a palavra ressurreição, de acordo inclusive com o nosso dicionário Aurélio da língua portuguesa, é a volta à vida a um ser que estava morto. E isto, meus amigos, nós voltamos a repetir, é impossível. Isso não existe. Depois que foi dado o atestado de óbito, depois que foi constatada a morte física, aquela anóxia cerebral que nós nos referimos, não tem condições a pessoa retornar. Se ela retornou, é porque não estava morta. É porque ainda não havia desligado todos os elos que lhe prendiam ao corpo físico. Allan Kardec explica isso muito bem no livro A Gênese, que é a quinta obra da codificação, e ali Kardec escreve, orientado pelo Espírito de Verdade: contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Se mesmo na atualidade as aparências enganam, por vezes aqueles que são profissionais, quão mais frequentes eram os casos naquela natureza, num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. Kardec traz uma discussão muito interessante aqui. Ele diz que aquela época de Jesus era muito comum o sepultamento ser dado no mesmo dia que a pessoa falecia. Não é como nos dias de hoje, que nós temos o velório, esse momento de despedida prolongado, às vezes até em 12 horas. Naquela época, falecia e já fazia o sepultamento. E acreditava-se que ficar convivendo com o cadáver tornava o indivíduo impuro. Então, eles faziam rapidamente o sepultamento. E segundo consta nas pesquisas arqueológicas, muitos eram sepultados vivos, porque sofriam de algum tipo de enfermidade, onde aparentemente o indivíduo estava morto, mas em realidade ainda não havia sido desligado o espírito. E há uma doença, hoje muito bem estudada pela ciência médica, mas naquela época e há poucos séculos atrás, ainda totalmente desconhecida, que é a letargia ou catalepsia, a morte aparente. Quando fazia-se a exumação dos cadáveres, muitas vezes os coveiros encontravam o corpo, agora o esqueleto, revirado dentro do túmulo. Às vezes com marcas das unhas dentro do esquife, porque o indivíduo retornava à consciência objetiva e morria, então, asfixiado. Nós achamos, quando falamos a respeito disso, que essa experiência está muito distante de nós, que isso é uma divagação do Evangelho, da Gênese, de Allan Kardec ou dos Espíritos. Mas essa experiência está mais perto de nós do que imaginamos. Nós temos no nosso movimento espírita um caso de letargia, de catalepsia, que foi vivenciado por Ivone do Amaral Pereira, uma das maiores médiuns do nosso movimento espírita, que trouxe uma larga contribuição no campo da mediunidade. E no livro Recordações da Mediunidade, no capítulo 2, chamado Faculdade Nativa,
há a história que nós vamos narrar aqui em síntese. Ivone do Amaral Pereira, ela nasceu na pequena cidade do Rio de Janeiro, chamada Santa Teresa de Valença. Hoje essa cidade recebeu o nome de Rio das Flores. Era uma noite de Natal, quando ela chegou, dia 24 de dezembro, trazendo uma grande alegria para a sua família. Contanto, com apenas um mês de vida, exatamente no dia 23 de janeiro, a pequenina teve um acesso de tosse e sobreveio uma sufocação, e ela foi tida como morta. Durante 6 horas, ela permaneceu com uma rigidez cadavérica. O seu corpo começou a ficar roxeado, o nariz afilado, a boca cerrada, o queixo endurecido, sem nenhuma respiração, sem pulso. E o médico e farmacêutico da cidade chegou a dar mesmo atestado de óbito. Então estava ocorrendo ali na cidade o velório, todos com muito desespero, e a sua mãe era a única que não vertia uma lágrima. Todos achavam que ela havia ficado enlouquecida por causa da morte da filha. Ela proibiu, inclusive, que o corpo da menina fosse colocado dentro de um caixão. Ela exigiu que, se fosse feito o velório, que a menina ficasse dentro do berço. E as horas foram se aproximando, quando chegou o momento do sepultamento. Então chegou a funerária, e quando eles chegaram, a mãe de Ivone trancafiou dentro do quarto, junto com a menina morta. E todos acharam que ela iria fazer algo, trazendo experiências mais dolorosas ainda para aquela família. E então, católica que era, a mãe de Ivone, ela ajoelha-se e começa a orar a Maria Santíssima. E ela diz: Maria, tu que és a mãe de Jesus e mãe nossa, tu que sabes a dor que está indo dentro do meu coração, eu gostaria de te rogar, porque o meu coração de mãe diz que a minha filha não está morta. Mas se ela estiver viva, que você possa me dar um aceno. Que a senhora possa fazer uma intervenção para que a minha filha não seja enterrada viva. E quando ela acabou de orar, a menina começou a chorar. Ivone, que estava ali pequenina, começou a chorar, deu aquele grito estridente, e então todos ficaram aparvalhados, porque Ivone não estava morta, ela apenas dormia. Ela sofria de catalepsia. Mais tarde, os benfeitores espirituais viriam a dizer que, no seu caso, e nós não podemos afirmar que todos os casos de catalepsia se dão por esse fator, mas no caso de Ivone, isso aconteceu porque numa encarnação anterior, ela havia suicidado afogando-se num rio. E agora aquela sufocação que ela teve, naquele primeiro mês de vida, era uma reminiscência dela, dessa reencarnação, trazendo a experiência da morte aparente para o seu aprendizado. Então, no caso do filho da viúva de Naim, não há nada de espantoso, nem de milagroso. Jesus apenas cura o jovem, tira-o daquela condição. E mais, Jesus quebra um preconceito, porque Jesus toca na urna mortuária, Jesus toca naquele que era o defunto, o cadáver. Haviam leis que prescreviam que os parentes não podiam tocar no morto, porque eles ficariam 7 dias impuros. E Jesus vem quebrar o paradigma. Ele vem nos mostrar que, em verdade, o que macula o homem, o que lhe traz impureza, não é simplesmente tocar no cadáver, mas são as suas atitudes. Mas a simbologia de tocar o esquife é ainda maior. É essa relação que Jesus quer nos trazer entre os vivos e os mortos. É essa relação que Jesus quer nos mostrar do mundo
dos encarnados com os espíritos desencarnados. Charles Simões Pires, no livro A Cura Real, ele que também comenta as passagens do Evangelho, a mensagem que ele escreveu falando a respeito dessa cura do filho da viúva de Naim, chamada Lição da Imortalidade, ele diz que o Espiritismo ele vem consolidar este processo por meio das explicações dos mecanismos da vida e da morte. E a mediunidade é a prova inequívoca da imortalidade. Quantas não são as mães que sepultaram seus filhos e que buscaram na mediunidade com Jesus os seus filhos de volta? Quantas viúvas de Naim tiveram seus filhos de volta por meio das cartas consoladoras? Quantas tiveram as suas lágrimas enxugadas pelos trabalhadores do Consolador prometido por Jesus? Trabalho sério, comprometido, especialmente de Francisco Cândido Xavier, cujas mãos trouxe centenas, milhares de mensagens para consolar essas mães doloridas. Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos outros. Então, para nós abrirmos o espaço para que os nossos internautas possam questionar sobre o nosso tema, nós queríamos dizer que quando Jesus toca o esquife, simbolicamente, ele quebra esse tabu e abre espaço para que nós possamos entender a realidade da vida depois da morte. Então, no caso do filho da viúva de Naim, que nós poderíamos dizer é que ele não ressuscitou, ele se curou. Ele tinha uma enfermidade, que era a catalepsia, e Jesus, com seu conhecimento, com a sua autoridade moral, o curou e o trouxe de volta ao convívio com a sua família. Por isso foi tomado de compaixão ao ver a sua mãe indo sepultar o único filho, viúva, e então ele diz para ela: não chores, tenha confiança, a esperança que Deus nunca falha e sempre está a estender a sua mão por meio de mensageiros para nos auxiliar nas nossas dores mais profundas. Nós estamos então, Tavares, abrindo o nosso espaço para que, se tivermos algumas perguntas dos nossos internautas e dentro das nossas condições, possamos responder. Muito bem, meu amigo. Temos perguntas e perguntas maravilhosas, mas eu quero aqui primeiro agradecer a você. Se você não tivesse falado nada, você já falou muita coisa. Você me lembrou Ivone do Amaral Pereira, na questão da 29 dias de vida que ela tinha. E Jesus tocar no morto, que até hoje ainda um judeu não pode fazer, porque fica impuro, né? Já teria valido a pena. Mas no resto que você trouxe para a gente tem que ficar envaidecido por essa noite. Nós temos uma pergunta aqui do. Deixa eu botar aqui. Sérgio de Pinho. O servo do centurião estava à beira da morte. O filho da viúva já estava morto, mas os chamados dois milagres estão próximos um do outro. Tem alguma relação entre esses dois? Sérgio, cada uma das curas de Jesus tem um significado diferente. Tanto é que Jesus cura pessoas que têm a mesma enfermidade de maneiras diferentes. Ele cura diversos cegos, cada um ele usa uma metodologia, porque para cada um de nós o remédio é diferente, conforme a nossa enfermidade, porque Jesus vem curar as nossas enfermidades morais. No que diz respeito ao centurião de Cafarnaum, nós temos aí um servo que está enfermo, e ele então pede aos soldados para vir chamar Jesus, para que possa ir à sua casa, para poder curar aquele que estava doente. Inclusive, a população de Cafarnaum desincentivam para que Jesus pudesse ir, já que o centurião
era muito bom naquela cidade. O fato é quando Jesus está indo, outros servos do centurião, eles vêm ao encontro do mestre, dizendo que o centurião mandava dizer que não era necessário Jesus ir à sua casa, porque ele tinha a convicção de que Jesus, ele tinha a autoridade como o centurião possuía. O centurião comandava 100 soldados e mandava ir, eles iam. Que eles viessem, eles vinham, e Jesus podia comandar os anjos do céu. Que não era necessário Jesus entrar na sua casa, mas que ele dissesse uma única palavra e ele seria salvo. E centurião de Cafarnaum se transforma para todos nós um grande exemplo de fé, porque Jesus diz que nunca havia visto em toda Israel uma fé como a daquele homem. E Jesus não vai à casa dele. E ele manda, então, que os seus servidores espirituais pudessem ir curar o servo, como de fato aconteceu. Então, no caso da cura do centurião, do servo do centurião, nós temos aí exemplificações da autoridade de Jesus, da fé que nós precisamos ter diante das circunstâncias da nossa vida. Com o filho da viúva de Naim, já é uma outra experiência totalmente diferente, onde Jesus traz para nós essa mensagem da consolação, dos momentos de dores pelas quais nós passamos diante da perda, entre aspas, dos nossos entes queridos, nos traz a experiência de lidar com o mundo espiritual de uma outra forma, a questão do tocar no esquife, das nossas relações com a pureza, com a nossa mente, com a limpeza do nosso ser espiritual, que é mais importante. Então, cada cura, ela nos traz uma visão, um ensinamento diferente, nós podemos perfeitamente trazer para o nosso dia a dia. Muito bom, meu amigo. E nós temos aqui uma pergunta aqui do Face, é da Dice Alves Martins. Ficamos a imaginar a dor dos pais que vivenciaram a dor de não poder se despedir de um filho nesses dias de pandemia. É uma realidade. Não é Inaí, mas é uma realidade. Com certeza. A Dice é uma amiga querida de Belo Horizonte, da Fundação Cristã Pedro II. Uma alegria ter você conosco, Dice. Realmente, para um pai, ou para qualquer familiar que não sepulta o seu ente querido, que não sepulta, não tem a oportunidade de despedir-se daquele que conviveu durante longo ou curto tempo, é muito dolorido. Mas nós sabemos que tudo há uma razão de ser, que as experiências pelas quais nós passamos na nossa vida, elas são recursos que a divindade nos dá para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento moral. Não estamos dizendo que não há dor, com certeza há, e muita dor. Mas nós também podemos direcionar essa dor para retirar dela aprendizado, crescimento espiritual, entregando nas mãos do nosso Pai essas joias que nos foram confiadas. Há uma história muito bela, nós não vamos contar, para não nos prolongarmos, mas resumidamente, que diz de um pastor que tinha 2 filhos, vivia com a sua esposa, ele precisou fazer uma viagem longa, e no período que ele estava fora, sem ter contato com a esposa, os filhos faleceram, os 2, num acidente. E quando ele retornou, a esposa não sabia como dar a notícia para o pai, porque eles já haviam sido sepultados, os filhos queridos, e ela então, quando o marido chega em casa, o chama para conversar e diz para ele, porque ele fica insistindo, perguntando pelos filhos, e ela diz a ele que antes de falar dos filhos, ela gostaria de lhe perguntar sobre uma dúvida que ela trazia dentro do seu coração, uma experiência difícil que ela tinha vivenciado quando ele não estava ali na sua casa.
e ele quer saber o que é. Ela fala que os amigos queridos precisaram fazer uma viagem e deram para ela 2 joias, para que ela pudesse cuidar. E agora, os amigos tinham voltado de viagem e queriam as joias de volta. E ela havia se apaixonado por aquelas joias. Ela não queria devolver de jeito nenhum. E o marido disse para ela: mas, meu bem, você nunca foi apegada a questões materiais, elas não te pertencem. Devolva, é porque você não viu as joias. Essas joias são maravilhosas. Quem as possui não quer de jeito nenhum devolver. O marido então disse para ela: vá buscar as joias que eu vou com você. Nós vamos devolver, nós não podemos sofrer por perder algo que não nos pertence. E então ela abraça o marido chorando e diz para ele: essas joias são os nossos filhos, que nós devolvemos para Deus porque elas não nos pertenciam. Então, quando nós temos essa visão, ela nos ajuda a lidar com essa experiência dolorida, mas que nos fortalece na nossa caminhada. Essa pergunta chegou aqui pelo WhatsApp, mas como aqui a gente não só pode estar com até 200 caracteres, nós temos que trazer aqui para o Face. E ela diz assim: a Bíblia diz que o coração de Jesus se condoeu por aquela mulher. Isso significa que ele ficou profundamente comovido pela situação que a viúva estava enfrentando. Ele entendia a sua dor e teve compaixão dela, assim como de todos nós. Cid, aqui do bairro das Rocas. Olá, Cid. Que alegria receber a sua pergunta. Jesus compadece-se de todos nós. Jesus é o nosso irmão maior, que está atento a todas as nossas experiências, às nossas dores, e sempre pronto para poder estender a mão para nos ajudar a diminuí-las. Foi ele mesmo que disse: vinde todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Suave é meu fardo, leve é meu jugo. É Jesus nos convidando a poder passar pelas experiências, tendo ao nosso lado para nos fortalecer. No caso da viúva de Naim, ele compadece-se dela, daquela experiência difícil, por ser viúva, por estar sepultando o seu único filho que nem estava morto. Então, ele quer auxiliá-la. Também aquele jovem, aquele espírito, porque deve ter percebido dos compromissos que ele possuía e da necessidade do retorno dele para junto da família. Que também nos traz uma grande lição nas nossas relações do dia a dia, porque é preciso também que nós auxiliemos as pessoas que estejam à nossa volta, passando por essas experiências difíceis, da despedida dos entes queridos. Nós, muitas vezes, não podemos ser o portador dessa mensagem da imortalidade, no que diz respeito à carta consoladora, trazer de volta o parente que está morto, mas nós podemos trazer essa mensagem consoladora, nós podemos trazer a mensagem de bom ânimo, o carinho, ou simplesmente o nosso silêncio. Que às vezes também nós queremos falar muito e dizemos pouco. Às vezes nós vamos num velório e queremos consolar a pessoa com a nossa experiência, queremos consolar a pessoa com as informações que nós possuímos e nós prejudicamos ainda mais. Certa ocasião, contam que Chico Xavier estava em Uberaba, a sala estava muito cheia e entrou uma senhora que estava em desespero e ela entrava gritando, estendia as suas mãos e mostrava as suas mãos em forma de garras. E ela dizia: Chico, pelo amor de Deus, os meus filhos morreram carbonizados. 3 filhos, aos meus olhos, e eu nada pude fazer. Eles morreram diante de mim, Chico. E o Chico ali assentado, todos em silêncio, olhando para o médium para ver o que queria fazer. Ele levanta-se, abraça aquela mulher e chora junto com ela. Que o que vai dizer para uma mulher que sepulta 3 filhos, que morreram carbonizados, se não viver com ela a sua dor? Isso também é ter compaixão. Isso também é colocar-se no lugar do outro. Então é preciso nós sabermos lidar, e Jesus sabia a atitude certa no momento certo
diante de todas as experiências. Muito bem. O Joaquim apenas diz o seguinte: é belíssima essa história da joia de Jesus, mas o Charles, ele diz assim: o Espiritismo demonstra que nem o tempo, nem a enfermidade, nem a morte pode destruir o sentimento verdadeiro do afeto. Não é isso? Com Então, certeza. Este esse texto sentimento. muito belo do Charles, que é inclusive o que nós nos referimos, né? Ele escreveu conosco o livro A Cura Real, está participando aqui conosco da live. Uma alegria ter a presença dele conosco, mas nos traz aí essa referência, esse texto, de que realmente as experiências pelas quais nós passamos a nossa vida, elas são fortalecidas quando existe a figura do amor, que jamais se apaga, mesmo que momentaneamente nós estejamos separados das pessoas que nós amamos no corpo físico, mas ligados no campo espiritual. Aí aqui o Manuel mais só uma mensagem quanto à sensibilidade, né, quanto à história. E a Dice fez a pergunta, mas ela tinha um compromisso. E eu garanto uma coisa: a gente tinha que abrir mão, porque era o Evangelho no Lar, compromisso com Jesus. Então, ela foi, né? Não vamos ficar chateados, né, meu amigo? Porque o Evangelho no Lar, Com segundo. certeza. Compromisso com a espiritualidade em primeiro lugar, não é, Tavares? É verdade, né? Então, ela se despede, mas agradece a tudo. E nós temos aqui uma pergunta formulada pelo nosso pessoal, já fiz a do Sérgio, sim, aqui a da Cristina da Candelária. Quem era a viúva de Naim? Você tem alguma informação? Ou a posteriori, o nosso querido, o espírito, na Charles, não, Mitz, né? Fritz Schein. Wittgenstein, ele diz alguma coisa com relação à vida anterior ali, ou então alguma reencarnação que aquelas duas personagens, porque queiramos ou não, você daqui a pouco ele vai falar sobre o seu livro, que são as 27, né, curas que Jesus faz, foram contatos direto com o mestre. Sim, Deve ser alguma coisa que deve modificar a gente, né, meu amigo? Não é possível, né? com A gente certeza. não tem dado ali uma guinada boa, né? Tem alguma coisa da viúva e do filho aí nas suas pesquisas? Durante a nossa trajetória, realizando palestras, Tavares, nós sempre nos interessamos bastante pelas figuras do Evangelho. Sempre pesquisamos para poder conhecer um pouco mais a história de cada uma dessas pessoas, desses personagens. Nós fizemos um trabalho de pesquisa em torno das mulheres do Evangelho, entre elas a viúva de Naim, e não existem nenhuma outra referência. A benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Valdo Franco, ela desdobra a passagem do Evangelho, mas ela conta as minúcias do féretro e não especificamente da família. Então, nesse caso, Amélia Rodrigues não faz como nas outras mulheres, como da mulher samaritana, da mulher adúltera e outras, ela não conta nenhuma experiência, nem anterior, nem a posteriori, depois do encontro com Jesus. Mas existem algumas situações, Tavares, do Evangelho, que elas estão, assim, subliminares. Nós podemos compreender, né, pela leitura, que isso deve ter tido um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Inclusive da viúva de Naim, porque imaginemos uma mulher que vai sepultar o seu filho e ele retorna à experiência, ele volta ao convívio com ela. Nunca mais será a mesma mulher. E o próprio povo da cidade, né, que ficou espantado, dando glórias a Jesus e disseminando a mensagem, que ela se espalhou rapidamente por toda Israel, nós vamos também perceber que essa mulher deve ter feito isso, deve ter se tornado uma grande divulgadora e uma grande seguidora, né, dos passos do Evangelho de Jesus. Isso que nós estamos dizendo agora são suposições diante da passagem. Não é nenhum relato mediúnico e nenhuma contribuição do benfeitor Fritz Schein. Porque no livro A Cura Real, Fritz Schein ele faz uma análise científica, também filosófica e religiosa das passagens. Ele não tem o caráter de desdobrar a passagem no que diz respeito à sua história.
ele faz análise da cura real que Jesus quis trazer para esses indivíduos. É mais ou menos essa pergunta aqui que você falou aí da reação, e o Fialho de Corrajão, é um município aqui pertinho de Natal. Qual a reação das pessoas diante de um milagre, um milagre de Naim? Bem, a mulher vai enterrar o filho, né? Ali é o final. Assim como Lázaro também, quer dizer, é algo, se hoje é fenomenal, imagine naquela época, sem internet, sem essas coisas, sem a tecnologia que nós temos hoje, imagina o impacto que não foi ali, não só na viúva, como no próprio filho, mas nas pessoas que ali estavam e que presenciaram. Imagine, imagine eu ou você teve a oportunidade, nem de conhecer Jesus, mas de ver o milagre. Isso deve fazer uma modificação também, não é possível, né? Se não Dentro foi da na própria, foi nas próximas, né? Dentro dessa questão que o Fialho nos traz, nós queríamos aproveitar da pergunta dele, para nós podermos trazer um esclarecimento, que a doutrina espírita, ela nos ensina no livro A Gênese, que não existe milagre. A palavra milagre é tudo aquilo que o homem não soube explicar, não tinha respostas e chamou de sobrenatural, chamou de milagre. Na visão espírita, milagres não existem porque tudo o que acontece há uma explicação. Talvez nós não saibamos ainda explicar por causa da nossa condição apequenada, da nossa evolução, mas tudo está em conformidade com as leis de Deus. No caso do filho da viúva de Naim, já foi explicado. Nós trouxemos aqui o texto do livro A Gênese, dizendo que, na verdade, ele não estava morto, ele estava apenas vivenciando essa experiência letárgica. E Jesus, então, o cura, o traz de volta. Hoje, isso não mais acontece. Por quê? Porque hoje nós temos recursos tecnológicos, médicos, que detectam quando o indivíduo sofre dessa enfermidade. Há medicamentos que podem ser tomados, além do que, para que uma pessoa ela seja sepultada, ela precisa ter o atestado de óbito, e hoje os aparelhos detectam se realmente todo o organismo físico ele parou de realmente responder. Porque a catalepsia é uma doença em que naquela época não era perceptível, e os batimentos cardíacos eles ficam quase que nulos. O batimento cardíaco é muito lento, por isso que o indivíduo fica enrijecido e fica gelado, como se realmente fosse um cadáver. Isso levou muitas pessoas a serem sepultadas vivas. Mas hoje, nós dizemos aos nossos ouvintes, é praticamente impossível disso acontecer, por causa dos recursos que nós temos. Você já respondeu basicamente a pergunta aqui do Júnior de Paramirim, né? No caso do filho, né, ele realmente não estava falecido, e sim em algum processo de catalepsia, assim como foi no caso do Lázaro, que você quiser acrescentar mais alguma coisa, mas quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, só que Natal, só usando a coisa do personagem do Chico, eu me lembro das coisas que ficou, né, eu estou com 60, né? Então, isso há mais ou menos 50 anos atrás, imagine 50 anos atrás aqui no Nordeste, como não eram as coisas. E eu me lembro que teve um enterro, não, como é? Um velório aqui próximo de casa, umas 3 ou 4 casas próximos aqui da gente. E era uma tarde, eu me lembro que ele estava de tarde, estava brincando na areia, aquele negócio, e um bocado de gente da casa correndo. Foi um correrio de gente danado. Foi o morto que levantou do carro. Aí, você não ficou ninguém para contar a história. Então, é um estado realmente de catalepsia, de um processo de letargia, mas não é a morte definitiva, não é isso, querido? Com certeza. A pergunta do Júnior, ela é muito interessante, porque nós temos no Evangelho 3 ressurreições, que é da filha de Jairo, que é do filho da viúva de Naim e de Lázaro. E a de Lázaro é que causa ainda mais comoção, porque Lázaro, além dele ter sido tido como morto, ele ainda foi sepultado. E ficou 3 dias, né, dentro da sepultura, e Jesus o retirou dali de dentro.
Sabem por que que Lázaro não morreu? Porque as sepulturas daquela época não eram como as de hoje. As sepulturas Fechadas. daquela época eram montanhas que eram cortadas e a pedra rolava. Então, na pedra rolar, sempre haviam frestas e entrava ar. Porque se fosse a 7 palmos abaixo do chão, Lázaro não seria curado, ele não retornaria à vida. Então, as Entendi. pessoas às vezes estranham por que é que Jesus conseguiu trazer Lázaro, mesmo depois de 3 dias ter sido sepultado. Então, há essa característica. Mas nos 3 casos, em todos eles, houve o caso da letargia e da catalepsia, da morte aparente, Jesus curando-os. A única ressurreição que é diferente é a de Jesus. Às vezes as pessoas também perguntam a respeito disso. A ressurreição de Jesus, ela se dá em espírito e não em corpo, porque Jesus foi morto. Jesus foi colocado numa cruz. O corpo dele, ele Foi se entregue. houve o desligamento do espírito. Ele foi sepultado e no terceiro dia ele ressurge, mas aparecendo em espírito. A Maria de Magdala, primeiramente, depois aos apóstolos, com portas e janelas fechadas, e a multidão, aos 500 da Galileia, quando ele se despede aqui da terra. E Jesus é a maior prova que nós temos da imortalidade da alma, porque ele, da cruz, trouxe a vida, mostrando que ele continua vivendo. E por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem em mim crê, jamais morrerá. É para isso que nós estamos caminhando, para ressurgir das cinzas que nós nos encontramos. Nos soerguermos, iluminando o nosso coração, para iluminar aqueles que estão à nossa volta. Muito bem. O Charles, ele diz assim: a cura da filha de Jairo, Jesus chega a afirmar, ela apenas dorme, né? É uma referência ao estado cataléptico no de Lárazio também. Que é o que você já falou, mas se você quiser trazer principalmente no caso da filha de Jairo, e aí eu queria fazer uma pergunta bem interessante, porque estava toda uma turba, e esse milagre ele tem muito a ver com a questão da mulher com sangramento, né? É contado muito próximo um do outro, e a casa estava cheia, ele manda que todo mundo saia, mas ele só leva 3 apóstolos, né? Se não me falha a memória, Pedro, Tiago e João, né? E, Isso lógico, o pai e mesmo. a mãe que estão envolvidos diretamente. Seria porque o ectoplasma desses. Lembro também que ele levou também esses 3 lá para o Monte Tabor. É que o ectoplasma desses 3 era já para esses fenômenos mais materiais, seria isso? Aí já é uma curiosidade do perguntador. Sim, a colocação do Charles nos faz lembrar essa fala de Jesus, né, que demonstra realmente que eles não estavam mortos, estavam dormindo. E essa sua complementação, né, esse questionamento em relação à atitude de Jesus, é muito interessante, porque na vida nós sempre tivemos os curiosos, pessoas que em verdade não querem ajudar, elas querem saber os mexericos alheios, são sempre ali para poder trazer essa ou aquela colocação que muito mais prejudicam do que ajudam. Então Jesus, naquele instante, ele não quer utilizar dos seus recursos mediúnicos para colocar no palco das feiras. Aliás, Kardec fala sobre isso no livro dos médiuns, que a mediunidade é para servir, não é para ser aplaudida pelo mundo. Então, Jesus, naquele instante, ele quer uma vivência de intimidade com aqueles que realmente interessam, que são os pais da menina. E ele leva para junto de si os 3 seguidores, que, segundo os benfeitores espirituais, são aqueles que sempre estão participando dos momentos mais importantes de Jesus no Evangelho, que é João, Simão Pedro e Tiago Maior. Talvez por causa dessa característica do ectoplasma, do efeito físico, mas principalmente por causa da condição moral que eles tinham, Também. já a formação que eles traziam e tudo aquilo que eles podiam oferecer para a realização desses fenômenos ao lado de Jesus.
Muito bem, nós temos mais uma pergunta aqui, que vem de Afogados, então, Olavo, mas é uma pergunta nossa. O centurião Jesus nem chegou perto, apenas falou. Na viúva ele tocou no esquife, né? Lázaro ele pediu, levanta, né? Com uma ordem imperativa, afirmativa. E a filha de Lázaro, ele também a chama, né? Talita, 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 Talita. Jesus equaciona as nossas possibilidades ao seu poder espiritual, moral, de acordo com as nossas possibilidades. Ele vem a nós e não que nós temos que ir a ele. Seria mais ou menos essa pergunta. Ele vai equacionando a nossa fé, nossas possibilidades, assim como a mulher com sangramento, né? É sempre essa possibilidade dele estar equacionando a fé de cada um. Você falou dos três cegos, né? Não sei se é o de Siloé, que ele tem que cuspir no chão e faz lobo. Parece que o cara tem uma fé muito meia pequena. Ah, vou, não estou vendo nada, não. Está vendo alguma coisa? Agora sim, quer dizer, seria mais ou menos isso, meu amigo, por favor, para a gente fazer aqui a última pergunta nossa. Na verdade, Tavares, o que nós encontramos no Evangelho, conforme nós tínhamos até nos referido um pouco, mas agora aprofundando um pouco mais o início da nossa fala, é que em cada uma das curas de Jesus, ele utiliza-se de uma metodologia diferente, justamente por causa da necessidade do enfermo. Cada enfermo com uma doença, ele precisa de um tratamento específico. Isso, inclusive, nas enfermidades físicas. Se nós vamos a um hospital, nós vamos perceber que pessoas com a mesma enfermidade terão um tratamento similar, mas cada um deles com características voltadas à sua necessidade. Então, Jesus, ao curar essas pessoas, ele tem a proposta de trazer para elas a cura interna, a cura real. Então, para o paralítico de, é, de Cafarnaum, que desce pelo teto, ele diz: toma o teu leito sobre as suas costas e volta para a sua casa. Já para o paralítico de Betesda, ele pergunta: que queres que eu te faça? Tu queres ser curado? Então, as frases de Jesus, elas são muito pontuais para cada um, para lhe trazer a necessidade do aprendizado. Nós não diríamos que Jesus vem até nós, porque ele já está conosco. Nós é que precisamos ir até ele. Isso fica muito claro na passagem do cego Bartimeu, o cego de Jericó. Está ali clamando por Jesus, gritando por ele, e Jesus então diz: tragam à minha presença aquele que clama pelo meu nome. Jesus não vai até ele. Porque é preciso que nós também nos movimentemos. Jesus deixou isso claro: batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis, buscai e achareis. Nós gostamos muito de nos referir de uma pintura de um pintor desconhecido, que é uma porta cuja maçaneta está do lado de dentro, não está do lado de fora. E Jesus está batendo. É preciso nós abrirmos a porta para ele entrar. Então é preciso que nós façamos a nossa parte justamente para podermos encontrar a nossa verdadeira cura. Muito bem. E aqui, a última pergunta que chegou pelo Face é do Olavo de Afogados, aqui no Nordeste, aqui em Recife. Como se dá o processo desse fenômeno de ressurreição no corpo, na visão espírita, né? O cara não estava morto, o processo não estava tudo feito, então como é que se dá, como é que é esses mecanismos, né? Como é que funciona? Você poderia dizer alguma coisa? Olavo, quando o nosso espírito está vinculado ao nosso corpo físico, ainda não se deu a morte física. Em verdade, o que houve nesses casos foi um afrouxamento desses elos, dando a morte aparente. Existem os casos que são bem similares, mas não são letargia, queremos deixar claro, que é os casos de coma, seja o coma induzido ou coma que a pessoa entra realmente com algum tipo de enfermidade.
A pessoa está ali aparentemente no estado vegetativo, mas ela não está morta. O espírito está em estado latente. Tanto é que muitas pessoas que retornam do coma, as experiências de quase morte, já escritas por grandes pesquisadores, falam de fatos que ocorreram, fala de situações que foram vivenciadas, de visões que tiveram no mundo espiritual com parentes mortos. Então, este processo ocorre quando estes elos que estavam afrouxados, eles voltam a se vincular novamente no corpo físico. A doutrina espírita nos ensina que a morte, ela ocorre do desligamento desses elos que nos prendem. O perispírito tem diversos elos que são chamados por André Luiz de chakras. Existem dezenas deles, mas 7 principais. E segundo os benfeitores espirituais, esses chakras, eles são desligados na hora da nossa morte, do pé para a cabeça. Por isso que os pés começam a ficar gelados quando a pessoa está desencarnando. Então começa do pé para a cabeça. Quando chega no último canal, que é o elo de ligação mais forte que está no nosso chakra coronário, que é o cordão de prata, se esse cordão ele é cortado, o indivíduo desencarnou, está morto. Não poderá retornar jamais àquele corpo físico. Mas enquanto esse elo não é cortado, o indivíduo ele pode, de um momento para outro, retornar segundo a necessidade da sua experiência, da espiritualidade de desejar dar a ele uma nova chance. Então, isso são variados os casos que faz o indivíduo retornar. Então, assim, brancas nuvens, que nós podemos explicar para o nosso internauta que nos fez essa pergunta, é isso que acontece para que o indivíduo retorne à experiência com a morte aparente. Muito bem, muito obrigado. Pena que o tempo já passou, é rápido, quando a coisa é muito boa, parece que a gente começou há 2 minutos atrás. E eu queria aproveitar esses instantes finais para você falar sobre os seus livros. São muitos, são mais ou menos uns 30 livros, mas nós temos aí, parece que o último foi justamente Entre Espíritas, né? O que é que Entre Espírita trata? Aí o cabo pergunta, Entre Espíritas trata de espiritismo, é? O nosso livro Entre Espíritas, que é o último lançamento para adultos, é um livro de perguntas e respostas. Durante um largo período, nós tivemos a oportunidade de ser voluntário de um jornal espírita em Belo Horizonte, de uma outra instituição, onde nós entrevistamos muitos trabalhadores do nosso movimento espírita, alguns deles desencarnados, outros ainda na ativa, como Divaldo Franco, Raul Teixeira. Entrevistamos também o Richard Simonetti, alguns artistas, como Renato Prieto, Ana Rosa, e muitos trabalhadores. Então, é um livro de perguntas e respostas, onde nós falamos sobre diversos temas, diversos assuntos ligados ao espiritismo, cuja renda é revertida para instituições de caridade. Todo o nosso trabalho, todos os nossos livros têm a renda revertida para instituições de caridade, entre elas o Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que nós fazemos parte, mas também uma instituição não governamental, que nós somos vinculados, chamada Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma instituição que realiza trabalhos tanto aqui no Brasil, quanto na África, atendendo a pessoas com as mais diferentes necessidades. Então, os nossos internautas que tiverem interesse de conhecer esse trabalho e diversos outros dos nossos livros, podem acessar por meio do nosso Instagram, está aí na tela, o Ellerson Santos Espiritismo. Basta acessar o Instagram, e no Instagram nós temos o link na bio, que leva para o site de compras, onde o indivíduo pode, a pessoa que deseja, pode ver todas as obras, tem o resumo delas, as especificações. Nós podemos enviar para todo o Brasil, caso as pessoas desejem adquirir. E tem também o Cura Real, que aí você fala das 27 curas, não é isso? Que Ah, você sim, o fala Cura exatamente. Real
É um dos livros que nós possuímos mais vendidos. É um livro que trata especificamente do Evangelho, fala das 27 curas, numa análise mais aprofundada sobre cada uma delas, nos fazendo compreender um pouco mais o que Jesus quis nos ensinar com a proposta que nos trouxe na experiência com essas pessoas enfermas. Acho que nós falhamos um pouco. Fantástico, daria vontade da gente comprar, não é isso? Não daria vontade da gente comprar. Imagina se a gente tivesse um livro que analisasse as frases da psicografia de, de Francisco de Assis, a oração de São Francisco, frase a frase. Se a gente tivesse um livro desse, você teria vontade de comprar, não é verdade? Nós temos. Ah, então maravilha! Nosso livro se chama Oração de Francisco para Crianças, Jovens e Adultos. É um livro para toda a família. O benfeitor Fritz Schein e a benfeitora Mirra Alfaça, no trabalho em conjunto, eles escrevem mensagens para adultos e crianças. Pode ser utilizado no Evangelho do Lar. É uma oportunidade onde a família em torno da mesa podem refletir sobre essa oração que Francisco nos trouxe, que inunda o nosso coração de tanta alegria, de tanta paz. E também no site que as pessoas vão encontrar essa obra. Muito bem, a gente quer agradecer a todo o pessoal que esteve aí, que a gente foi colocando, né, esses nossos amigos, amigos novos, seus amigos, amigos também da gente, a Lucilda, o Décio, inclusive tem programa aqui, o nosso Décio Soares. A gente quer agradecer a você e ver a possibilidade, eu sei que a agenda aí é complicada, mas veja aí, né, a possibilidade de voltar, já que são 27, eu tenho pelo menos 26 programas, não é isso, amigo? Ô, Tavares, eu que agradeço o seu carinho, a oportunidade, agradeço aos nossos internautas que nos acompanharam, as perguntas enviadas, o carinho de todos vocês. Espero que em breve oportunidade nós possamos estar juntos novamente. Como o Tavares disse, a nossa agenda está um pouco cheia, mas nós vamos ver a possibilidade de agendarmos mais para frente algum outro programa para que nós possamos conversar novamente, se não sobre outra cura, sobre outros temas relacionados ao Evangelho de Jesus. Nosso muito obrigado, tenhamos todos uma boa noite e até breve, se Deus quiser. Pode falar, Tavares. Aproveitando enquanto você não volta, faça a prece para já ficar na doçura do próximo encontro, a prece final. Vamos fazer a nossa prece final. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos e guia-nos mansamente a águas tranquilas. Refrigera-nos a alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que andássemos pelo vale das sombras e da morte, não temeríamos mal algum, porque tu, ó Senhor, estará conosco. A tua vara e o teu cajado nos consola. Preparas um banquete para nós à presença dos nossos inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo. Nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias de nossas vidas. Nós habitaremos na casa do Senhor por longos e longos anos. Nas vibrações desse salmo, Senhor, nós te agradecemos por este encontro virtual, te agradecemos por tudo que temos recebido em nossas vidas, pelas bênçãos do teu amor, pela mensagem do teu evangelho, desejosos que essas vibrações de paz e de tranquilidade que aqui podemos sentir possam permanecer nos envolvendo aos nossos lares e todos aqueles que estão ao nosso entorno. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E a Karine aí mandou um recado bonito, a gente está colocando, né? Vamos seguir o homem, vamos ver, porque a verve foi bonita, tudo foi bonito. Emocionou, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado. A Karine é uma amiga querida de Porteirinha, que nos ajuda na divulgação. O canal do YouTube
É um canal onde nós postamos, o Tavares, as nossas palestras, o nosso trabalho relacionado à evangelização infantil. Você estava perguntando para Como é o nome nós antes de daquela entrarmos no ar. senhorazinha aí que fica dando recado para os Ah, meninos? Me fale, vamos demorar. é a vovó Luzia, né? Todos os domingos, às 10 horas da manhã, a vovó Luzia nos traz um provérbio de Aqui um luz. pouquinho. Amanhã é dia, amanhã às 10 horas da manhã, nós teremos uma nova reflexão. Então, sempre são reflexões bem curtinhas, mas é um momento de descontração. Queríamos convidar os nossos internautas, a Karine colocou o endereço, basta acessar e se inscrever para poder receber todas as semanas essas mensagens, onde nós trazemos reflexões. Temos também mensagens para as crianças, todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, uma história infantil pode ser usada na evangelização, no culto no lar, para que as crianças reflitam sobre o evangelho. Maravilha. Muito obrigado, meu amigo. Fico lhe devendo essa, como o débito é grande, só pago na próxima encarnação, porque... Já pagou, meu amigo, já pagou com seu carinho. Um Muito abraço aos obrigado. nossos Um internautas. abraço. Muito obrigado por Até mais. tudo. Até breve. Muito obrigado. Tá. Nós é que agradecemos. Fique em paz, meu amigo. Obrigado a todos que compareceram. Tchau, tchau.